amados devotos da Mãe Aparecida, está no ar mais um episódio do nosso Santo Cast, podcast aqui do nosso santuário. Eu sou o Kaique, estou aqui hoje com o... Fabiano Rodrigues. Apesar de não estar aqui, mas eu sou o Fabiano, viu? Você não aguenta ficar longe mesmo, né? Ô, Kaique, pelo amor de Deus, me dá folga, Kaique. Quando é Não, minha folga? Não tem mais folga. Depois de 3 meses já é efetivo. Efetivo? É? Ah, passei na experiência? Passou da experiência. Graças a Deus. Pela Passou. honra e glória do Passou. Senhor. Daqui 1 ano a gente negocia uma folguinha. Beleza. Tá bom? Tá bom. Então, quero desde já pedir que vocês possam compartilhar esse episódio, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nos seguir no Instagram, nos acompanhar também no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Este podcast, esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores, da Vinhos Albert, da Padaria Ibiporã, da Pedacinho do Céu, da Clamar Conservas, da Gifa Cervejaria, da Ju Rezende, da Livraria Agnus Dei. Então hoje, com muita alegria, teremos um bate-papo muito legal, né, Fá? Nossa, eu tô ansioso. Tá ansioso? Tô. Olha, O tema é maravilhoso. com certeza, eu tenho plena convicção de que todos vocês vão gostar bastante dos nossos convidados de hoje. Vai ser uma conversa muito boa. Então, com muita alegria, recebemos o padre Rodolfo, que é lá da paróquia de São José Operário, e a irmã Stephanie, da Congregação das Irmãs Teresianas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Santo Cast. Muito obrigado Kaique, obrigado Fabiano, obrigado pela acolhida, pelo carinho. Boa noite a vocês, boa noite irmã Stephanie, boa noite a todos que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria também estar aqui, poder partilhar essa conversa desse tema tão interessante nessa noite, né? Muito obrigada e boa noite para todos que nos acompanham também. Isso aí. Isso aí, uma alegria para nós receber Muita vocês alegria. aqui hoje, com certeza. Então, preparados? Vamos lá. Vamos lá. Padre, a gente queria começar perguntando, como nós vamos falar sobre vocação nesse episódio, queremos perguntar como que se iniciou, então, a sua vocação, quando o senhor percebeu o chamado ao sacerdócio? Muito bem, para mim falar de vocação é sempre muita alegria, porque é falar de algo que é dinâmico, a nossa vida ela é dinâmica, e a minha vocação ela se deu no momento do dia a dia mesmo, não houve um momento especial, uma ocasião especial. Por isso eu gosto muito dos pequenos detalhes e privo muito isso, o nosso dia a dia. Foi no dia a dia que eu fui observando a minha vida fora da igreja, estudando, trabalhando, e ao mesmo tempo observando minha vida dentro da igreja, sendo acólito, participando, conhecendo a comunidade. E ali, no dia a dia, muitos, a partir do meu engajamento na igreja, começaram a questionar, mas por que não quer ser padre? Por que não vai ser padre? Eu sempre fui muito resistente, né? Falei, não quero. Mas, analisando todo esse contexto, o dia a dia, as confirmações que o senhor ia colocando, no momento eu não entendia, hoje, olhando para trás, eu entendo. Né? E olhando toda essa confirmação, e ali no momento, um sinal ou outro, eu falei, por que não? Né? Por que não? Talvez dar esse espaço para que Deus pudesse agir em minha vida. E desse por que não, no dia a dia, trabalhando, estudando, ajudando na igreja, passou-se do sim. Então foi algo muito simples, no sentido que não teve algo extraordinário, porque o próprio extraordinário ele foi acontecendo no ordinário da vida. E aqui é algo que chama muita atenção, que eu trago comigo todos os dias. Observar os pequenos detalhes do dia a dia, porque é aí que Deus fala conosco. Olha só, que bonito. Muito. Foi o senhor que foi ordenado com o Padre Mateus? Eu mesmo. É isso. Foi o senhor Os que foi dois. para o seminário com o Padre Mateus? Eu mesmo. Foi ele que o Padre Mateus disse sim no seminário que o Padre Mateus não queria. Lembra? Lembrei Eu disso. lembro, é verdade. Lembro disso. Nossa. Pois é. Eu fui na ordenação do senhor, foi muito bonita. Foi lá bonito, em né? Itupeva, né? O senhor é Itupeva. natural de Itupeva, então. Sou natural de Jundiaí, mudei em Itupeva com os meus 8 anos de idade, e ali eu fiquei até os 21 anos. 21 entrei para o seminário. Que bacana. É verdade, você lembrou bem, foi ele, né? Lembrei bem, Uma boa viu só? memória. Padre Rodolfo queria pro Ele seminário. deve ter história do Mateus pra contar. Depois o senhor conta pra gente. Em off nós contamos. Padre Mateus, olha só, agora a gente descobriu a fonte. Agora se prepara. A gente descobriu a fonte segura. E o Padre Rodolfo tá mais perto da gente, viu? Tá aqui em Jundiaí mesmo. certeza. O Padre Mateus tá em Tu, então. Voltaremos a conversar. Ah, Sim.
Irmã, conta um pouquinho para nós como que foi o seu processo de descobrir o seu chamado. Bom, na verdade, eu nunca quis ser religiosa, né? Sério? Nunca pensei nisso, né? E eu sempre realmente quis me casar, ter filhos, né? Ter uma boa carreira profissional. E então, na caminhada dentro da igreja, participando dos encontros, uma vez escutando um testemunho de uma religiosa, me marcou muito que ela trazia uma alegria, uma felicidade tão grande. E era aquilo que eu buscava na minha vida, né? E isso me marcou muito, foi o ponto principal, assim, do meu chamado. E aí, a partir desse momento, eu comecei a rezar e pedir a Deus para que me mostrasse qual realmente era a minha vocação, e não aquilo que eu desejava, o que eu queria. E aí, aos pouquinhos, também no dia a dia, Deus foi guiando. E aí, então, escutando uma palestra em um retiro, o retiro que eu menos participei, porque eu entrei no sábado, mais ou menos na hora do almoço, porque eu trabalhava, estudava, e fui embora no domingo na hora do almoço. E foi nesse retiro que realmente eu senti esse chamado de Deus, que Deus estava esperando a minha resposta. Então, aí, a partir daí, então, eu disse meu primeiro sim, e comecei toda a caminhada de discernimento, né? E o que me ajudou muito realmente foi a vida de oração. Nossa, gente, deve ser bem radical isso, Não, né? radical demais, trabalhava, né? E nada a ver com a vocação. Então, O retiro que menos participou, quando tem que ser, né, Kaique? o inesperado de Deus, isso né? aí. E eu queria perguntar para vocês, existe alguns sinais cotidianos que nós podemos observar nas pessoas para alguns chamados específicos da vocação? Existem. A irmã e eu trabalhamos na Comissão Diocesana para o Serviço de Animação Vocacional. Acabamos de concluir a pós-graduação, a primeira no Brasil, em especialização em animação vocacional. Que bacana. E foi muito interessante para ver, de fato, esses pormenores que vão acontecendo dentro do âmbito vocacional. Eu diria, e a irmã pode completar depois, que um dos sinais é uma santa inquietação, né? Quando nós temos um anseio no coração, uma inquietação, algo que nós não conseguimos responder na prontidão, né? Algo que a gente precisa ir mais além, mais profundo. Então, a santa inquietação é um sinal de que não pode faltar ali no discernimento vocacional. Depois também um anseio, um desejo muito grande em querer ajudar o próximo, né? Em querer estar à disposição, em querer fazer a diferença, não para mostrar que é melhor, mas justamente na dimensão do serviço, né? Porque se eu não me abro, se eu não quero me doar e morrer um pouquinho ao outro, ali não pode haver um sinal vocacional. Então, esses dois sinais, para mim, são bem importantes e pontuais no discernimento de uma vocação. E eu acredito também que essa pertence à comunidade, né? Porque uma vocação, ela nasce onde a pessoa vive, onde aquilo que ela faz, a experiência de Deus, o local onde ela faz a experiência de Deus, né? Então, essa pertence à comunidade, uma pessoa que se doa ali também e vive ali o dia a dia na comunidade, né? Busca a sua espiritualidade, a sua intimidade e também essa doação que o padre acabou de falar, né? Então, acho que esses pontos todos unidos, né? Um vai dando consequência ao outro ali, são sinais muito importantes na vida da pessoa. Sabe que eu estava pensando nessa questão que a irmã até falou, né, nasce numa comunidade. Acho que até faz diferença isso, né? Ter o apoio da comunidade. Talvez a comunidade, pega uma paróquia, por exemplo, né? Um jovem que talvez queira ir para o seminário, ter o apoio da comunidade, acho que faz toda a diferença, assim, né? E está na base, porque se eu não tenho comunidade, eu não vou conseguir me doar ao outro, porque eu não tenho para onde me abrir. É na comunidade que os dons eles acontecem. É na comunidade que eu consigo, entendendo e saciando esse desejo que eu tenho de ir além, de dar sentido à minha vida. Então, é a base de tudo. Se não tem a comunidade, nós não podemos falar que tem um sinal vocacional ali. Bacana. E eu queria perguntar para vocês, quais os maiores desafios que vocês tiveram no início desse discernimento das suas vocações? Bom, para mim foram especificamente 3 que foram grandes desafios. A questão da vida profissional, né, que nem eu disse, estava iniciando a faculdade, né, então estava ali no início quando eu dei o meu primeiro sim. Então isso também foi alguma coisa que para mim foi muito forte. Depois o segundo era justamente, a gente falava agora de apoio, enfim. Eu não tinha o apoio familiar, né, minha mãe não aceitava de jeito nenhum minha vocação. Então isso para mim também era um desafio bem grande. E o terceiro ponto era a questão da maternidade, né? Eu tinha muito desejo de ser mãe, de ter filhos. Então, foram 3 desafios assim que Deus foi trabalhando ao longo da minha caminhada, do meu chamado, e que hoje são de grande importância para mim também, né? Sim.
Muito bem. Para mim, o medo, talvez, de não estar no lugar correto, isso era algo que me desafiava muito. Será que, de fato, o seminário é o meu lugar? Será que, de fato, é isso que Deus me chama? Então, o medo de não estar correspondendo e não estar no lugar que Deus queria, de fato. Depois, a incerteza do futuro. Nós temos um desejo de ser padre, mas a caminhada ali dentro não depende só de mim também, depende dos padres formadores de olhar e falar, bom, tem sinal vocacional, continua ou não. Está essa incerteza, né, conforme ia descobrindo, ia discernindo a vocação. Será que eu vou chegar lá? Será que, de fato, esta é a minha caminhada? Uma coisa ela vai puxando a outra. E depois os próprios desafios, que eu saberia que a vocação iria me trazer após a ordenação. É claro que há 10 anos atrás o mundo era diferente do jeito que é hoje, a mudança é muito rápida, mas os desafios são grandes. Né? Falava, será que eu vou dar conta como padre de corresponder e anunciar do modo como o mundo se encontra hoje, com os desafios da sociedade? É uma missão exigente, né? É um chamado divino, eu não posso fazer de qualquer forma. Então, também, o medo de não saber lidar com os desafios, isso me bloqueava um pouco dentro do seminário. Também foram esses 3 desafios que mais me marcaram ao longo desta caminhada. Sabe que eles estavam falando, eu lembrei de uma situação que é bem próxima de mim. Eu lembro quando a minha irmã chegou na minha casa e falou para minha mãe assim, Felipe, nós vendemos tudo e vamos ver de providência. A minha mãe falou assim, nossa, vocês estão maluco, né? A mãe vai chegar amanhã, vão esquecer essa ideia, né? Faz 19 anos que a minha mãe está esperando eles esquecerem a ideia. E aí, porque minha irmã e meu cunhado são fundadores de uma comunidade de vida, né? Já estiveram aqui. Já teve aqui também. E aí, a minha mãe, eu lembrei do caso que a irmã falou, da família aceitar, familiar, né? Do apoio familiar. Sim. Nossa, minha mãe, quando você está ouvindo, né? Minha mãe, beijo mãe. E, nossa, minha mãe era muito resistente. Muito com a comunidade. Muito, muito, muito. Hoje, ela vê as coisas da comunidade e fica... é porque é a comunidade da minha filha. Hoje é outra coisa, né? Vira orgulho, né? Vira orgulho. Mas então, é o que você está falando. Falando da irmã, a vida profissional, né? Ela nem falou o que ela queria ser, né? É verdade. Era faculdade do quê, irmã? Eu sou formada em engenharia ambiental. Olha que legal. Olha! Olha, uma irmã. Então ela está bem contente com as queimadas que estão tendo aí. A gente estava partilhando aqui agora há pouco e justamente eu falava, meu coração de engenheiro ambiental sofre com essas situações, né? Que a gente vê. Mas legal. Ainda quero continuar nos 3 dela. A maternidade, né? Como que tira isso? Não é que tira, né? Como que põe um peso nisso daí, né? É verdade. Até porque, indo para esse raciocínio, por exemplo, não sei se eu estou certo ou não, mas o padre, a gente fala que o padre não é pai, mas tem uma paróquia ainda para cuidar, né? E como que é para a irmã? Porque não tem filhos assim, né? Eu até falava, né? Eu partilhava muito na minha comunidade que eu queria ter muitos filhos, né? Eu sou mais velha de 5, somos em 5 irmãos. Então, relativamente para o mundo de hoje, é uma família grande. Então, eu queria ter pelo menos uns 10 filhos, eu falava, né? Eu queria me casar e ter só 10 filhos, só. Pouca coisa. Tá aí o chamado dele. Minha irmã. E aí, então, depois caminhando, é lógico que não foi do dia para a noite, mas é justamente entender que a maternidade também ela é muito importante para a vida religiosa. Porque uma mulher que não tem esse desejo de maternidade para ser religiosa, porque a gente exerce muito a nossa maternidade também. Né? Seja dentro da comunidade, cuidando uma das outras, né? Seja ali para as pessoas que vêm até nós, às vezes pedir conselhos, pedir ajuda. Né? E até mesmo no nosso caso, nós temos um trabalho com as crianças também. Então, sendo mãe até mesmo das crianças, dos adolescentes, dos jovens que a gente conhece pela vida, pela caminhada. Né? Então, acho que aos poucos. Esse caminho, mas ele existe, essa maternidade ela é real. Né? Ela não é algo que a gente perde. Né? Eu costumo falar que a gente não perde nada quando a gente aceita a vida religiosa. A gente ganha muito mais daquilo que a gente esperava. Então, ao invés de 10 filhos, eu tenho muito mais do que 10. Né? Então, aquele desejo do meu coração, Deus realizou, mas Ele realizou de uma forma muito melhor do que eu pensava. Aqui vocês tocam num ponto muito interessante, né? Um jovem que não quer ser pai... Uma jovem que não quer ser mãe não pode ser freira nem padre. Porque se eu não tenho o desejo da paternidade em mim, eu não vou ter esse desejo de me abrir ao outro, de cuidar ao outro, dar a minha vida. Então, nesse caso, se eu não quero ser pai, não quero ser mãe, a casa religiosa ou o seminário pode ser uma fuga.
e não de fato Não uma está resposta ao entendi. fato, entendeu? Faz todo sentido mesmo. Sentido. Pode ser uma fuga. Agora, se eu tenho um desejo de ser pai, aí sim vai me garantir, ao menos, que vai ser um padre que vai doar pela comunidade, vai doar a vida, assim como o pai se doa para um filho. Sim. E da mesma forma, a irmã na casa religiosa, se ela não tem desejo de ser mãe, como que ela vai cuidar dos outros? Então, ela precisa querer ser mãe, precisa querer ser pai. Caso contrário, pode ser uma fuga e não uma vocação de fato. Isso é um ponto muito interessante. Nossa, é verdade Interessantíssimo, mesmo. né? Demais. Tentar ter atento a isso também, né? Sim, com certeza. Quando a pessoa fala, eu quero, vou seguir a vocação, tá? Quais são os seus desejos, né? Exatamente. Que legal. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Não, totalmente. Eu já estava pensando fora da caixinha. Exatamente. E teve algum momento que vocês duvidaram da escolha que vocês seguiram na vocação? Ou não? Foi assim, certeza e até agora e foi isso? Alguns, talvez, né? Não é uma única vez. Não foi uma vez. Eu diria muitos. Sim, são alguns, não algum. Mas eu acredito, eu vejo até mesmo de uma forma positiva, né? Porque quando a gente pensa e assim, nossa, talvez esse não é meu lugar, será que é isso mesmo? Será que não é? Mas isso é tão positivo, é que na hora, lógico, a gente está ali naquela situação, a gente não consegue ver isso. Mas isso nos faz crescer muito, né? Porque a gente começa a lembrar o porquê eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, por que eu vim aqui. Então, acho que isso é muito importante, né? Então, teve vários momentos, né, que na minha caminhada que eu me fiz essa pergunta, será que é isso mesmo? Né? Será que é esse lugar que eu devo estar? Será que é esse chamado? Será que é isso que Deus quer para a minha vida? Então, assim, são vários momentos que isso vem, mas isso é algo muito importante. E deve existir. Alguma pessoa que tem certeza tem alguma coisa errada. Né? Eu até brincava esses dias mesmo, uma jovem estava conversando comigo, eu falava, não, que bom que você se pergunta, que você não veio aqui. Eu tenho certeza que essa é a minha vocação, porque quando a gente tem certeza, né, tem alguma coisa errada, né? Nunca a gente tem certeza de nada, não existe uma certeza absoluta, né? Sim. O problema não é ter crise, o problema é não ter crise, porque como a irmã falou, a crise ela vai amadurecendo. Né? Nesse tempo de seminário, de caminhada, a vida foi colocando algumas pessoas à minha frente para que eu pudesse acompanhar, né? Aquela semente que eu pudesse regar. E até mesmo na vida paroquial, nos estágios pastorais, quando o jovem vinha falar, padre, eu estou em crise, eu falei, que bom. Que legal. Até a reação é muito bacana. Mas como assim? Que bom, que legal. Não estou entendendo, né? Mas que bom, porque a gente acostuma. Claro que ninguém quer ficar em crise. A crise é boa quando ela gera frutos. Aí sim, a crise foi verdadeira, foi boa, bem aproveitada. Agora, aquela crise que só nos deixa para baixo, isso não leva a lugar nenhum. Eu preciso sair da crise mais forte, eu preciso sair da crise mais confiante, com uma visão mais clara daquilo que Deus me chamou. Aí a crise ela é frutuosa. Eu acho que a gente poderia até pegar um exemplo. Existem casos, padres que são religiosos e que viram que, mesmo depois de ordenados, que ali não era o lugar deles e passaram a ser padres diocesanos, né? Existem situações assim, né, padre? Existem. Hoje em dia, esse movimento nós vemos muito mais vezes do que antigamente. Né? Tem muitos padres que estão fazendo esse processo, saindo da vida religiosa e fazendo experiência na vida diocesana. Isso tem. Então, acho que é bem interessante isso também, né? Porque acho que o povo pode pensar assim, chegou, foi ordenado ou virou irmã, tal, depois não tem mais uma mudança, assim, ou um repensar da vocação. Talvez não é um repensar de vou largar tudo, né? Mas de talvez se reencontrar de uma outra maneira, né? Porque senão o povo fica achando que que não existe isso também mesmo depois de ordenado, né, padre? Sim. É sempre um processo de discernimento, né? Um processo no espírito, de escuta, de diálogo, de direção espiritual. Nada impede do padre, em dado momento, ver que talvez ali ele não se encontra mais e queira fazer uma experiência na vida diocesana. Né? Da mesma forma, o contrário, apesar de ser menos, nós vemos menos, né? O diocesano ir para o religioso, mas acontece também. Sim. O senhor começou falando para ficar atento aos detalhes, né? Exatamente. Os detalhes fazem toda a diferença. Sim. Não só na vida vocacional, né, nesse âmbito vocacional, mas em qualquer âmbito da nossa vida. Os detalhes fazem a diferença. Deus falou na brisa suave com Elias, né, não no terremoto. Então, prestemos atenção. Muito bonito isso, né? Esse é bonito mesmo, hein?
Esse é o corte do podcast, essa frase. Quais as maiores recompensas e alegrias que vocês têm no dia a dia por meio da vocação de vocês? Bom, acho que o padre estava falando das pequenas coisas e é justamente ter um coração sensível, porque se a gente esperar grandes coisas, né, muitas vezes a gente espera coisas espetaculares, coisas grandes, né, mas é justamente nessas coisas simples. Né? Às vezes é um bom dia, um acontecimento ali na comunidade, uma alegria, um momento diferente juntos, um almoço. Né? Eu recentemente renovei os meus votos. As irmãs prepararam um dia tão gostoso, a gente passou um dia tão gostoso, o padre estava lá conosco, celebrou a minha renovação dos votos. E, assim, nessas pequenas coisas, né, dá sentido a tudo isso. Eu acho que se a gente dá sentido com o coração em Deus, nas coisas que a gente vive no dia a dia, tudo é motivo de alegria. Né? Então, às vezes, até os momentos difíceis são momentos de alegria, de ter alguém ali comigo, caminhando. Né? E os momentos que a gente tem de trabalho, de missão, de apostolado, né, são momentos também de muita alegria, porque a gente doa a nossa vida para isso. Né? E é justamente isso que também traz alegria. A gente brinca lá em casa, né? Às vezes a gente não vê as sementes, a gente não vê os frutos, a gente vê as sementes sendo lançadas. E muitas vezes é se alegrar justamente de poder lançar essa semente, porque o fruto, talvez alguém vai colher mais para frente que não sou eu. Talvez eu nem veja esses frutos, né? Muito bem. E complementando o que a irmã disse, a grande recompensa é poder alargar este ambiente familiar, essa família. Né? Nós ganhamos 100 vezes mais em pessoas, em cuidados. Com certeza. E essa recompensa que é muito boa. Poder ver que, a partir do meu sim frágil, pequeno, pode fazer uma diferença enorme na vida do outro, né? Deixar ali uma marca, trabalhando nesse processo vocacional, olhar para aquele jovem, depois lá na frente falar, poxa, eu pude contribuir com alguma coisinha ali na vida dele, né? Eu pude contribuir ali no começo com uma sementinha. E, além disso, de ver a semente no outro, o fruto no outro, também olhar para a nossa vida e ver como Deus cuida de nós através das pessoas. Esse carinho de Deus conosco. É uma alegria para nós poder ver tantas pessoas que cuidam, que nos querem bem, que reconhecem que é o próprio Deus que está agindo em nossa vida. Sim. E é sempre um vai e volta, né? A partir de que eu tenho esse carinho, consequentemente, eu conseguirei dar mais carinho ainda às outras pessoas. Então, ver essa família aumentando cada vez mais, amizades, amigos, isso é as recompensas que Deus separa para nós. Só que bonito, hein? Maravilhoso. O episódio de hoje tá... Não, tá. É interessante que você falou lá que eram os contras, agora os prós, né? Você vê como é bem maior? Exatamente. Né? É verdade. Você fala assim, igual o padre estava falando. As pessoas, né, vêm falar com você, você se sente alegre por estar podendo, né, retribuir o pequeno sim que você deu, né? E nós que estamos leigos do lado de cá, a gente... É isso mesmo que a gente sente também, quando a gente vai conversar, quando vai bater um papo com o padre. Hoje eu posso chamar o padre Mateus de meu amigo, né? E é muito gratificante quando a gente encontra e conversa assim. Que bom que ele tem essa vocação. Com certeza. E falando um pouco sobre a vocação no nosso mundo contemporâneo, foi até interessante que o senhor comentou um pouquinho atrás, que há 10 anos era de uma forma, agora é de outra. Como que a gente vê o identificar da vocação no meio dos jovens, nesse mundo contemporâneo que a gente está? Está mais fácil, mais difícil? Como que está? Bem mais difícil, né, irmã? Bem mais difícil, porque são muitas vozes, né? São várias ofertas que os jovens recebem hoje em dia, e fazer ressoar a voz do Senhor torna-se, de fato, um pouco mais difícil. Né, dentre tantas vozes, fazerem voltar para aquela voz que é essencial, que de fato dá sentido à vida. Então, o trabalho aumentou nesse sentido. Né? O trabalho tem exigido também dos animadores vocacionais esta atenção. E aí eu volto lá no início, os pequenos detalhes. No meio de tantas vozes, tantos contextos, tantas ofertas, são os pequenos detalhes que vão nos ajudar a fazer um discernimento verdadeiro. E até mesmo ajudar com que essa juventude de hoje encontre esses valores, né? Porque é através dos valores que a gente traça na nossa vida, na nossa caminhada, que eles também vão fazendo essa escolha de vida, né? Seja para a vocação religiosa, sacerdotal, até mesmo para o matrimônio, para a vida de doação leiga. Então, tudo isso precisa desses valores, né? De comunidade, esses valores cristãos que a gente traz dentro de nós. Então, muitas vezes, é ajudar para com que as pessoas
retornem a isso, né? Tragam um presente isso que muitas vezes se perdeu, né? Muitas vezes já não é mais cultivado e dá espaço a outras coisas que muitas vezes não nos levam para um bom caminho, né? Sim. Então, acho que essas vozes, que nem o padre falou, ajudar para que isso venha de dentro também, né? Desde crianças, adolescentes, né? Por isso que a gente deve incentivar muito desde lá da catequese, da pré-catequese, da catequese infantil, justamente ir plantando a semente para que isso vá crescendo, né? Porque se a gente deseja ter matrimônios santos, né? Religiosos santos, sacerdotes santos, a gente precisa cuidar disso desde pequeno, né? Desde criança. Sabe que eu estava pensando aqui agora? Eu achei muito bonito falar sobre isso, que tem muitas vozes, mas tem que fazer ressoar a voz de Deus para eles escutarem, né? Antigamente era muito comum ter aqueles rebanhões, carnavais, retiro de carnaval, que ia um monte de jovem, aí de lá saiu um monte querendo ir para o seminário, um monte de menina queria ser freira, e hoje é mais difícil isso, né? Eu vejo, é bem mais difícil a gente ver um retiro desse porte e os jovens procurando isso, né? Porque antes era, vamos dizer assim, mais fácil porque eles estavam buscando. Hoje é mais difícil porque os jovens não estão aqui para serem encontrados, né? É porque hoje nós vemos muito forte uma crise existencial, um sentido de vida tremendo. Parece que os jovens estão perdendo esse sentido da vida, né, irmã? Essa pertença aqui, a essa vida que Deus nos deu. Então, a crise existencial é muito grande. E muitos não conseguem fazer esse processo de eu tenho uma crise, então eu vou buscar resposta, não vou ficar na crise. Na crise, ela não para nela. Como nós falamos há pouco, ela gera frutos quando me faz sair dela e buscar uma resposta. E esse processo que é difícil, olha, tem um retiro, tem algo na igreja, participe, faça. Fazer com que os jovens entendam que, apesar da crise, há um sentido na vida. E é na igreja que ele vai encontrar. Então, às vezes, a gente não vê mais esses encontrões e tudo mais, justamente por essa dificuldade desse processo. Você está em crise, mas a vida tem sentido, te deu uma chance. Esse processo tem sido cada vez mais difícil. Mas eu acho que essa chance é que as pessoas se culpam demais, né? Elas ficam aí, né? Não vão procurar e não vou mais porque vou me afastar, e aí vai se afastando cada vez mais e não vão chegando e vão se afastando cada vez mais e se perdem, né? Aqui a gente tem um caso bacana da sua afilhada, né? Da Betina. A Betina tem 8 anos, é minha filha, né? E eu comecei também com 8 anos, eu devia ter continuado, porque, né, minha madrinha me levou, sou filho de pais separados, e eu comecei a caminhar e depois foi o que o senhor falou, o mundo me levou aí, né? E a Betina é bem ao contrário de mim, a gente vindo aqui, ela quis, né? Ela quis seguir, pediu para o padrinho dela fazer a inscrição dela do Pequeno Acólito, né? Foi. E ela está seguindo aí. Então, eu acho que é essa sementinha que vocês estão sempre comentando aí, eu acho que é um pouco mais da semente, é o acolhimento também. Sabe, a pessoa se sentir acolhida, sentir ali. E eu acho que tem que pegar já desse ponto aí, pegando as sementinhas e já ir mostrando aí. Dando espaço, né? Muitas vezes falta esse espaço também. Exato. Seja para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Sim. Né? Isso é muito importante, porque eles têm que se sentir parte. Sim. Muitas vezes estão nessa crise, estão nessa, né? O que eu faço da minha vida? Eu não sei o que eu faço. E justamente a gente tem que dar esse espaço. Né? Muitas vezes as portas se fecham, né? Eu trabalho muito com a juventude, tenho contato com muitos jovens, e muitas vezes a gente escuta isso, né? Pois é. A gente já teve muitos avanços, sim, na nossa igreja, uma abertura muito grande. Graças a Deus. Mas ainda falta essa abertura ainda. Eu sinto muito isso, né? E muitas vezes essa abertura de poder acolhê-los mesmo ali, como eles são, como eles chegam, para que a gente possa dar essa oportunidade, essa chance, talvez para eles mudarem de vida. Não mudar de vida, mas transformar aquilo que precisa ser transformado, né? Isso. Isso é muito importante. Eu falo isso porque eu escuto muitos jovens e muitas vezes eles precisam ser escutados, né? Irmã, eu sou mais velho aqui, né? Eu tenho um pouco mais de idade que você, Kaique. Eu não falei nada. Ele olhou pra mim de uma forma, né? Então, assim, ó, esses dias o pessoal aqui da Pascom teve um encontro, né, em Aparecida, né? A gente viajou para Aparecida fazer o curso do Encontro Nacional da Pascom. Ficamos 3 dias lá. E acho que nesse mesmo final de semana houve um evento, né, na Canção Nova,
PHN. Para jovens, né? É, o PHN foi Que coincidentemente... maravilhoso aquilo. Que foi maravilhoso. lindo. Que maravilhoso. A gente teve a oportunidade, nosso curso lá era sexta, sábado e domingo. Então nós fomos na sexta, ainda levei um jovenzinho comigo, Jura. Eu acho que Jura. eu só não sou mais do que eu juro. Não, então, voltando ao assunto, ele tá me cutucando, tá vendo? Ele tá me cutucando. E aí, nosso curso, no sábado, era de manhã e à tarde. À noite, eu virei pro pessoal que tava comigo e falei assim, o que vocês acham da gente ir pra Canção Nova lá no PHN? Ia ter o show do Frei Gilson, não lembro quem fez show antes, não lembro quem que era, Colo de Deus, acho. Mas aí fomos pra lá. E aí foi uma experiência muito bacana, que a gente saiu do hotel, a gente foi de carro até Canção Nova, chegando lá em Cachoeira Paulista, acho que vocês conhecem, né, cidadezinha pequenininha assim, né? E aí na hora que a gente entrou na cidade, já aquele monte de jovem indo a pé pra Canção Nova, porque já não tinha mais lugar para deixar carro, né? E aí foi indo, eu cheguei com o meu carro, parei lá perto da Canção Nova já, no estacionamento deles, e aquela multidão de jovens lá. Para eu conseguir chegar com o meu carro lá na Canção Nova, a gente demorou mais tempo do que de Aparecida até lá. E aí, na hora que a gente chegou lá, que a gente entrou no Rincão, não tinha como entrar, assim. A gente foi se espremendo lá no meio do povo. E tanto jovem, mas tanto jovem. Foi uma experiência, assim, única. Ver toda aquela juventude ali, você vê que, assim, de 200 mil que tinham lá, pelo menos um correspondeu ao chamado. Eu ia falar mas foi, isso, assim, algo surreal. Foi muito bonito, né? Então, por não ser tão jovem assim, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que teria que ter mais, sabe? Mais oportunidades disso. Eu sei que deve ser difícil fazer um evento desse, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que devia ter mais incentivo. Como, viu, tem tantos shows por aí, né? Mundanos aí. Devia incentivar mais. Devia ser cultural isso. Sim, com certeza. E olhando nesse mesmo dia, nesse mesmo final de semana, ainda teve o evento do Caminho Neocatecumenal na também. Aparecida. Participei, tivemos que participar indiretamente. Onde foram muitos jovens. Muitos. Né? Foram muito jovens. Então, se você olhar no macro, de fato, a juventude está aí, né? Participando do evento. Agora, a dificuldade é quando vai para o micro, né, irmã? Aqui no dia a dia, na paróquia. Aí nós encontramos mais essa realidade. Então, tem que trabalhar com vocação, como eu disse no início, é dinâmico, porque nós temos que transitar por esses ambientes, né, e saber falar neles, né, seja no micro, que temos dificuldade, ou no macro, onde nós vemos uma grande movimentação. Sim. É muito dinâmico. E uma coisa, o padre comentou desse encontro do caminho, eu comentei isso com o pessoal, algo que me chamou muito a atenção, porque no domingo, nós tínhamos encontro no domingo também, e a nossa missa ia ser lá no centro de eventos, né, para o pessoal que estava participando do encontro. E aí nós saímos do hotel no mesmo horário dos outros dias, no domingo. Chegamos lá, uma fila de carro para entrar, e eu falei assim, gente, a gente vai perder o horário da missa. Perdemos. Ficamos meia hora para conseguir entrar lá. Nossa. E aí por conta do pessoal do caminho que estava chegando, né? E aí tivemos que participar da missa depois na Basílica. Fomos na missa do meio-dia. E aí, terminando a missa do meio-dia, a parte da tarde toda ia ser o pessoal do caminho que ia usar a Basílica. E a missa deles ia ser 2 horas da tarde, ia acontecer alguma coisa assim. Então, eles já estavam, na hora que acabou a missa do meio-dia, eles já estavam entrando. E aí, eles entraram, tudo. E aí, depois a gente começou, à tarde a gente tinha livre, né? E aí, o pessoal que foi comigo porque queria ir lá nas lojinhas, né? Não sei porquê, né? O pessoal que tá aqui queria ir comigo. E aí... Então tá, vamos lá na Bendita das Lojinhas. E enquanto isso, estava acontecendo a Missa do Caminho. O que mais me chamou a atenção, tinha muita gente do caminho lá, muita gente. Então, a igreja estava lotada e tinha muita gente para fora. O pessoal que estava para fora, cotidianamente, quando a gente vai para Aparecida, o pessoal que está lá fora, está todo mundo andando, querendo passar por cima do outro, isso e aquilo. Aquele dia foi totalmente diferente. Tinha muita gente, todo mundo que estava para fora estava prestando atenção na missa. E eles levaram instrumentos, então o que eles estavam tocando lá dentro, o pessoal de fora estava tocando lá fora também. E muitos jovens tocando, aquele violão, tudo. Foi muito bonito, isso me chamou muito a atenção, porque poderiam estar lá fora, super dispersos, mas não. Estavam todos
na mesma sintonia com o que estava acontecendo lá dentro e sem ver o que estava acontecendo lá dentro. Então, isso que me chamou muito a atenção. Muito mesmo. Olha, valeu a pena. Próximo ano que vem eu te levo. Eu tô só ouvindo, que você não me chamou, né? Está gravado, hein, para todo mundo. É porque ele estava no processo de experiência ainda. É verdade. Agora que você foi efetivado, agora você vai. Fui efetivado? Que bom. Foi efetivado. Vou cobrar salário já, então. O padre mandou a gente pro encontro da Pascom em Aparecida. Quero saber quando tiver um em Roma, se ele vai mandar a gente também. Fica aqui já no... Não foi nenhuma direta, foi uma direta. Esse eu vou. Só vai pra Roma quem foi pra Aparecida. Vixe Maria, eu não fui que não chamaram. Padre, irmã, uma dúvida que a gente tem bastante. Todos nós temos uma vocação? Porque quando a gente fala em vocação, aí as pessoas pensam, a vocação é ser freiro ou ser padre. Mas todos nós temos uma vocação? Sim, todos nós somos vocacionados, né? Então, temos as vocações que a gente diz, vocações comuns, né? São vocações que todos nós temos. A vocação à vida, a vocação à santidade. Essa vocação é de todos nós, né? E aí, dentro da nossa busca pela santidade, dentro da nossa vivência do nosso batismo, nós vamos encontrando meios de viver tudo isso. E aí entram, então, as vocações específicas, né? Mas não existe só vocação para ser padre e vocação para ser religiosa. Né? E é isso que é a nossa grande luta como serviço de animação vocacional. Né? A gente tem a palavra de um italiano, que é o Amadeo Centini, que ele fala muito isso da cultura vocacional. E o quanto é a nossa luta e a nossa esperança de que isso realmente se espalhe, né, por toda a nossa diocese, pelas nossas paróquias, pelas nossas comunidades. Justamente que é pensar isso. Não existe só um vocacionado para ser padre ou uma vocacionada para ser religiosa, ser irmã. Né? Tudo que a gente vive na nossa caminhada espiritual, ela é uma vocação, é um chamado de Deus, né? Por isso que eu disse que falar de vocação é também muito abrangente, além de ser dinâmico, porque não abrange somente a vocação específica, né? O Papa Francisco falou a vocação à vida eterna, quando ele lança o escrito para falar do cuidado ali pastoral da igreja com os enfermos, enfim. Nós somos vocacionados desde quando nós nascemos até quando nós morremos. A vocação ela passa pela vida toda. Isso é muito bonito. Né? Quando nós entendemos esse universo vocacional como desde um chamado à vida até a vocação específica, nós abrimos um leque de possibilidades para falar de vocação que nós não imaginamos. E aqui está a cultura vocacional, né? Quando nós apresentamos esse leque. Nós acabamos de vivenciar o 3º ano vocacional no Brasil, um ano passado, em 2023. E nesse ano nós fizemos um trabalho de falar com os catequistas nas concentrações regionais. E foi muito bacana porque o texto base do 3º ano vocacional trouxe justamente essa dimensão que a irmã falou e nós estamos comentando, do chamado não só específico, mas a vida como um todo. E os catequistas ficaram muito, muito entusiasmados em ver que não existe só falar de vocação, falar de ser padre ou de freira, há todo um universo, e foi tudo muito novo. Então veja como esse tema é muito atual. Né? Como falar de vocação não é algo ultrapassado, e muito menos limitar a uma vocação específica. Sim. Falar de vocação é falar da vida toda. Né? Há os específicos, sim, mas é falar de uma vida toda. Sim, até mesmo, né, nesse nosso encontro hoje. Quantas vocações não estão sendo colocadas a serviço aqui, né? Aqui, a quem serve aqui, nós aqui que temos a nossa vocação específica, vocês, as vocações específicas de vocês, mas também a vocação, né, de se colocar a serviço através dos meios de comunicação, quem está ali ajudando, organizando tudo isso é um chamado de Deus, né? Sim. Sendo usado ali para evangelização. Né? Então, existem muitas formas de corresponder a esse chamado de Deus na nossa vida. Você sabe qual que é a minha vocação? Eu sei, mas não vou falar. Não? Não. Eu vou falar qual é a minha. Qual? Ser bonito. Qual que é a próxima pergunta? Viu? Se eu perguntar com quem você se parece, nunca que eles vão acertar. Vamos deixar para as perguntas finais, então. Não acredito que você resgatou essa. Eu resgatei, claro. Padre, o senhor comentou sobre as vozes que muitas vezes os jovens escutam, né? Quais seriam essas vozes, quais as maiores barreiras que vocês veem hoje para um jovem poder identificar realmente a vocação dele?
Uma grande voz que ressoa, poderíamos dizer que é do consumismo, do ter, né? Hoje em dia é muito forte, né? Ter um carro, ter uma casa, ter. E quando nós abraçamos essa vocação, né, irmã? Claro que nós podemos sonhar, mas assim, nós devemos abrir mão para um chamado maior. Então, essa parte do ter, de ser, de possuir, é uma barreira muito grande que nós encontramos. É uma vida de abnegação, tem que abrir mão. Né? Não tem como eu querer ser padre e freira e querer comprar tudo. Né? Nós precisamos ter esse processo. Então, isso é uma grande barreira que nós encontramos hoje. Até mesmo, né, quando o padre falava até mesmo quando a gente pensa na vocação matrimonial, né, a gente não pode ter tudo, né? A gente tem que se colocar sempre a serviço ali do outro que está ao meu lado na minha caminhada. Então, quando a gente olha, né, essa barreira não é só para a vida religiosa, para a vida sacerdotal, é uma barreira para as vocações, né? E até mesmo a gente falava muito sobre a questão do sentido de vida, o quanto isso também tem se tornado uma barreira, porque muitas vezes a pessoa não consegue fazer a experiência de Deus na vida dela, né? E essa é uma grande barreira, porque se a pessoa não faz a experiência de Deus, ela não consegue responder, né, ao chamado de Deus. E muitas vezes ela vive na superficialidade, ela não consegue se aprofundar, ela não consegue fazer uma experiência mais profunda, até mesmo de doação, como a gente falava, e tantas outras experiências que a gente tem na vocação. Então, muitas vezes esse sentido de vida, essa experiência de Deus se tornam também barreiras. Por isso que a gente até falava há pouco, né? Quantos momentos que a gente consegue reunir esses jovens, né, com que eles façam essa experiência de Deus, o quanto isso é fundamental. Muitas vezes eles não respondem a esse chamado porque eles nunca escutaram quem o chama, né? Então, isso é muito importante também. E aí, quem o chama são outras vozes, né? Do consumismo, né? Que é o que o padre estava falando aqui. É isso que eu acho também, Kaique. Eu acho que tem que ter mais eventos, tem que ter mais palestras, sabe? Puxar o jovem mesmo, porque você não viu, gente, quantas vezes a gente já entrevistou jovens aqui, né? Que por uma experiência de outra pessoa, né? Ouviu o chamado, né? E veio. Nós temos aí o pessoal da banda, que, né? Sim. Maravilhoso, os meninos super jovens aí e com uma vocação enorme aí para levar o evangelho através da música. Eu acho que eu diria até acrescentaria, né, a questão do testemunho. Sim. Porque muitas vezes a gente espera que o jovem responda, mas como está sendo a nossa caminhada? Eu tenho testemunhado esse Deus na vida das pessoas com o caminho, né? Eu, como irmã Stephanie, quando eu passo ali, quando eu estou com as crianças, quando eu estou com os jovens, quando eu estou dentro da minha comunidade, eu testemunho esse Cristo que eu experimentei, né? Isso é muito importante. Porque se eu não testemunho, como eles vão seguir alguma coisa? Exato. Né? E não seguir a irmã Stephanie, porque é muito fácil mostrar quem a gente é, né? Mas é justamente, né, uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é a transfiguração. É deixar com que Jesus se transfigure em nós, né? E justamente isso, porque a hora que as pessoas olhem para a gente, né, seja nós, sejam vocês, né, que eles olham e vejam a Cristo. Nossa, eu vou seguir a Deus, porque, olha, a experiência dessa pessoa fez eu encontrar com o amor de Deus na minha vida também. Quando nós olhamos essa dimensão do encontro, nós percebemos que o problema não é ter. Obviamente, nós devemos sonhar, né? Ainda mais quem abraçou a vocação matrimonial, laical, sonhar em ter uma condição estável, um carro bom, uma casa boa, mas que isso não seja o centro da vida. Né? Aqui está a diferença. Então, não é o ter, é quando eu faço daquilo o centro da minha vida. Aí é o problema, né? Porque nós devemos sonhar. E depois, com o testemunho, entra uma dimensão bem sutil, mas que é muito importante também, que torna-se uma barreira, é a dimensão do sentimentalismo. Muitas pessoas, às vezes, não querem abraçar a vocação no ir além porque eu não senti. Se eu não senti um arrepio, se eu não chorei, Deus não falou comigo. Então, eu não avanço, eu não vou. Isso tem tornado um problema muito grande, o sentimentalismo. Eu gosto muito do exemplo de Santa Madre Teresa de Calcutá, né? Uma mulher que passou 40 anos sem sentir a presença de Deus. E uma mulher que perseverou até o final, porque mesmo não sentindo, tinha certeza, né? Chamada Noites Escuras da vida espiritual. Então, é uma barreira que nós encontramos bem forte e pode parecer bem sutil, né? Se não prestar atenção, ela passa despercebida. Ali o sentimentalismo dentro do sim diário, né? Atento aos sinais.
Você sabe que isso daí é bem interessante, né? Que às vezes eu escuto muito podcast, né? Porque será, né? E aí, muitas vezes a gente escuta, né? Missionários assim falam, alguns, né? Porque eu tive aquele encontro com Deus, que eu chorei, que isso e aquilo. E vão outros e falam exatamente isso. Não, mas eu não tenho um testemunho para falar que Deus veio... mandou um cavalo de fogo para mim, algo extraordinário, e é justamente isso que o padre estava falando, né? Às vezes a pessoa está esperando aquele sinal, né? Mas não é. O choro acontece, obviamente, Sim. né? Algum estado de emoção, algo que Deus tenha tocado, isso existe de fato. Mas é aquela coisa, como a minha vida não pode girar em torno daquilo que eu tenho, também não pode girar em torno daquilo que eu sinto. Senti ou não, Deus está aqui. Chorei ou não, Deus está comigo. Aí sim nós vamos sendo uma caminhada saudável, né? E sabe que, eu pegar um exemplo da minha família, acho que a vocação, ela é individual, assim, de cada um, né? Só que às vezes indiretamente ela acaba afetando, né? Que, por exemplo, o exemplo da minha irmã. Ela fundou uma comunidade, vive de providência, e aí às vezes a gente para e pensa, né? Nossa, esse negócio de providência aí é loucura, porque muita gente chegava pra minha mãe e falava assim, nossa... Sua filha tá louca. Como você vai viver de providência? Não vai trabalhar? E aí? O que vai comer? Como que vai fazer? E aí a gente vê a realidade que eles estão, muitas vezes, mais felizes que nós. Tem tudo que precisam e ainda sobra. E aí a gente para e pensa, como a providência, ela realmente existe. E aí isso chegou muito na minha família. Eu falo que a comunidade foi uma escolha da minha irmã. Só que ela atinge muito a minha família, muito, porque daí a gente para e pensa, realmente Deus está providenciando. Sim. Que eles não chegam para nós e falam, olha, hoje não tem uma mistura para o nosso almoço, vocês podem comprar? Não, nunca aconteceu isso, nunca, porque realmente acontece. E a gente vai vendo como Deus age com eles e fala assim, bom, se Deus está agindo com eles, também vai agir na nossa vida. Então, a gente vai vendo esse testemunho, é muito bonito isso, muito bonito. Pelo exemplo, né? Exatamente. Ainda mais quando é perto assim, parece que é mais palpável para nós, né? Então, nós falamos assim, por experiência própria, né? Então, realmente, para mim é muito tocante isso. E, padre, irmã, queria perguntar, o que a igreja hoje tem feito para conseguir fomentar mais as vocações? Ela tem tentado criar, como falamos há pouco, essa cultura vocacional, que é o objetivo geral do terceiro ano vocacional. O terceiro ano vocacional encerrou-se, mas o objetivo ele continua, né, irmã? Fazer ressoar essa cultura vocacional. E para isso a igreja no Brasil tem dado, de fato, algumas atenções, encontros, de modo especial no mês vocacional, com iniciativas, trabalhos. São meios de que eles estão tentando fazer com que essa cultura aconteça, né? Não só na fala, mas também na prática. Sim, e a gente olhando, né, para a nossa diocese também, o quantos frutos isso tem trazido, né? Nós experimentamos esse terceiro ano vocacional e os pequenos sinais, né? Um ícone que passou de comunidade em comunidade, paróquia em paróquia. Né? E quando chegou no final e a gente recebeu aquele material, aquele caderno, com tantas experiências que foram vividas, né? Tantas partilhas que a gente escutou, de coisas simples que foram realizadas ali, mas o quanto isso teve uma importância grande, né? Então, é justamente isso, de continuar animando. Esse é o nosso desejo muito grande, né? De continuar animando, que a gente tem buscado fazer, animar os animadores vocacionais e também despertar aqueles que têm esse chamado também, né? De animar as outras vocações, para que eles possam se aproximar, se colocar a serviço também, porque realmente é algo exigente, né? A gente acompanhar as vocações, animar as vocações, porque a gente brinca lá em casa que às vezes é uma coisa que você não sabe se vai dar muito certo, não. Porque parece que você começa a acompanhar uma galera, daqui a pouco tem um, daqui a pouco não tem nenhum, né? E é justamente isso, porque não é que o nosso trabalho foi errado, mas é justamente porque as pessoas vão encontrando o seu caminho. A gente não tem um número fixo, não tem as pessoas fixas, mas a gente está sempre de forma dinâmica, como o padre disse, né? Trabalhando. Então, acho que essa animação eu vejo que é algo muito forte e que vem vindo também, eu sinto muito, né, na nossa equipe diocesana aqui em Jundiaí, para animar justamente isso, né? Fazer as coisas pequenas, mas com intensidade, para que as pessoas se apaixonem pela vocação. Acho que isso é um grande
um grande tema que a gente também escutou muito, né, nas nossas aulas de animação vocacional, a importância de ser apaixonado pela vocação. E aí sim a gente consegue ajudar também na animação vocacional. Sabe que eu lembro quando o ícone veio aqui no santuário. Aí ficou uma semana, né? Aí cada dia passou com uma pastoral. Quando chegou o dia da minha pastoral, eu falei assim, bom, eu vou fazer uma live então. Aí a gente chamou algumas pessoas para poder falar sobre suas vocações. Veio o diácono Nivaldo, falou da vocação dele. Veio, sabe quem? A Ju e o Wagner, a patroa da Fran, para poder falar sobre família. E assim, foi uma experiência muito bacana. A gente fez a live, cada um comentou sobre a sua experiência, sobre a sua vocação. Então, eu lembro disso até hoje, foi muito legal, bem legal mesmo. Uma das iniciativas foram essas, falando de modo especial aqui na nossa igreja particular de Jundiaí. Né, foi o ícone que passou, foi bem bacana. Foi. Nós também fizemos um guia de implantação do serviço de animação vocacional, fazendo com que as paróquias tenham animadores que possam fazer ressoar essa cultura vocacional. A igreja no Brasil, ela tem deixado muito, ela incentiva, mas deixa muito aberta, né, irmão, o trabalho. Então nós vamos adaptando e fazendo a leitura aqui de acordo com a nossa diocese. E aqui então nós fizemos esse guia de implantação. Nós estamos com o trabalho dos animadores vocacionais na paróquia, porque é uma comissão, é um trabalho que ela perpassa todas as outras pastorais e movimentos. Então, as nossas iniciativas com casais, encontro de namorados, tem sido muito bacana, né? Justamente para mostrar esse universo vocacional. Iniciativas que mostram que a vocação é um chamado à vida, que se desdobra numa vocação específica, que não é somente padre e freira. Né? Ela se desdobra no serviço à comunidade, na diversidade de carismas, dons e assim por diante. Isso já entra um pouquinho na nossa próxima pergunta, que é: o que é, então, e como funciona, de fato, o serviço de animação vocacional da Diocese de Jundiaí? Ele sempre existiu, é recente ou não? Esse serviço ele existia, mas era bem restrito ao seminário diocesano. Sim. Encontros vocacionais no seminário diocesano, né? E quando eu fui ordenado, o padre Lupercio, que também é o animador vocacional da Diocese, né, também compõe essa comissão diocesana, ele, junto com o bispo, o Dom Vicente, o padre Leandro, fizeram um convite para compor, né, esse trabalho vocacional. E aí que nós ficamos nos perguntando como queria se dar esse trabalho, né, porque o trabalho vocacional é também os encontros vocacionais do seminário diocesano, mas também todo esse universo por trás, a vocação matrimonial, laical, enfim. Então, nós pensamos em dividir um pouco os trabalhos, né, fazendo com que a Comissão Diocesana de Serviço de Animação Vocacional ficasse, de fato, para animar todas as vocações. Então, já existia um trabalho, nós ampliamos esse trabalho. Entendi. Realmente faz sentido, né? Já tinha melhorar o que já tem, né, padre? Sim, sim. E antes de ir para a próxima pergunta, então, quero agradecer aqui aos nossos apoiadores, a Vinhos Albert, o Mário e Elisa. O contato deles está aparecendo aqui na tela. Quero também agradecer a Padaria Ibiporã, o endereço deles também está aparecendo aqui. E agradecer imensamente a livraria Agnus Dei, tradicional livraria católica aqui, que fica no centro da nossa cidade. Irmã, para quem está com dúvida se deve seguir ou não uma vocação religiosa, que conselhos que a senhora diria? Primeiro de tudo, que deve, né, ter coragem de dizer o sim, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. Porque muitas vezes a gente fica assim, né? E eu brinco que todo mundo deveria fazer encontro vocacional, né? Porque a gente falou tanto aqui, né, que a vocação não é só para ser padre, ser freira. Então, todo mundo devia ter a coragem de um dia procurar o encontro vocacional para ajudar a discernir, né? Então, acho que é justamente buscar esses caminhos que podem te ajudar. Sejam as pessoas, né? De repente, um diretor espiritual, um sacerdote que você conhece, uma pessoa que tem uma vivência na comunidade que pode te orientar, pode te ajudar, né? No meu caso, uma experiência que eu fiz muito forte, que eu indico muito, que é a vida de oração, né? Não a vida de oração de só ali, mas essa vida de oração mesmo de intimidade. Não precisa ser 2 horas, mas aqueles 15 minutos vividos com qualidade, sabe? Ali mesmo, na intimidade com Deus, isso faz muita diferença, né? E
e essa coragem mesmo de buscar, porque eu até brinco, às vezes a gente fica esperando que o outro responda pra gente, né? Ninguém vai dizer qual é a sua vocação, não, né? É Deus que te chama e você que responde. Então, acho que são esses passos assim, mais importantes, primeiramente, né? E padre, o que o senhor diria para os jovens que estão pensando no sacerdócio? Eu faço memória de uma frase do Papa Bento XVI no início do seu pontificado, que ele diria assim: consola-me saber que o Senhor sabe trabalhar e agir também com instrumentos insuficientes. É enxergar insuficiente, porque o chamado de Deus é tremendo, é grande, e olhando a nossa pequenez assusta, mas é também ser confortado, né, irmã? Sabendo que Deus ele age por meio do Espírito Santo e nos dá a capacidade. Né? Olhar-se pequeno, reconhecer a grandiosidade do chamado, seja ele qual for, mas também ser confortado que o Espírito Santo age e vai dando as capacidades necessárias para dar o nosso sim, independente da vocação. Com certeza. Kaique, o padre estava falando aqui e ele falou uma frase que me veio assim, é bem isso. Como que você pega o chamado, sendo tão pequeno, né? Para ter uma vocação dessa, tem que estar mesmo bem atento aos pequenos detalhes. É verdade mesmo. Né? Porque senão fica isso na cabeça. Eu sou tão pequeno, né? A minha pequenez, como é que eu vou levar para frente isso, né? E quando a gente pensa, a gente pode lembrar de Santa Teresinha, né? Vivemos recentemente as visitas da relíquia aqui em nossa diocese. Foi uma santa que descobriu justamente por ela ser pequena, né, que ela podia viver nessa pequenez também, né, e encontrar com Deus, né, até o ponto de encontrar essa pequena via. Ela descobriu que nas pequenas coisas ela podia chegar ao céu. Então é justamente isso, pois né? É. Às vezes a gente se priva de dar um passo diferente por conta da nossa pequenez, dos nossos limites, dos nossos defeitos ou daquilo que a gente pensa da gente, mas a gente se esquece daquilo que Deus pensa de nós, né? Eu falo que é cada dia um aprendizado aqui demais. Né? Isso aqui para mim é maravilhoso. Sabe que, pegando gancho nisso que o Fabiano falou, a gente fala, o podcast nasceu e está tocando muitos corações, mas a gente louva e bendiz a Deus porque Ele toca muito os nossos corações, muito, de verdade. E, irmão, eu queria te perguntar, a gente sabe se o rapaz tá aspirando em ser padre, ele faz um encontro vocacional no seminário e ok. E se tem alguma moça que quer ir para a vida religiosa, como que faz? Nós também, né, geralmente temos encontros vocacionais, né, na nossa congregação a gente costuma fazer alguns durante o ano, né? E eu sei que também outras congregações na nossa diocese também fazem encontros vocacionais durante o ano, mas o ideal mesmo é você chegar e pedir informação mesmo para uma religiosa, de repente, porque muitas vezes eu até falo para as meninas, né? Às vezes você vem conversar comigo, mas eu não me identifico, não quero ser carmelita. Tudo bem, eu posso te ajudar a discernir a sua vocação e depois a gente vai procurar aonde Deus te chama, né? Sim, então acho que essa busca da ajuda, independente se você se identifica com aquele carisma, com aquela forma de vida, mas de repente alguém que tem mais próximo ali que pode te ajudar, que pode te orientar. Né? Acho que esse é um passo importante quando você tem esse chamado à vida religiosa. Né? Muitas vezes, procurar até mesmo o pároco, né? Muitas paróquias têm seminaristas, muitas vezes eles acabam nos indicando, né? Eles, olha, irmã, tem tal pessoa, né? Vi que mais ou menos se encaixa com aquilo que vocês vivem, vou passar seu contato, tudo bem. Né? E a gente vai acompanhando, ajudando essa jovem ou essa pessoa a fazer esse discernimento. Né? Que bacana. Né? Viu só, então, se você tá sentindo chamado, procura a irmã ou o padre, tá bom? Fica aqui a dica. Viu, Kaique? Kaique. Vocês estão falando pra mim. Já descobri qual é a minha vocação. Não descobriu. Sim, como Santa Teresa, minha vocação é o amor. Que bonito, gente. Que bonito. Viu só? Muito bonito, Não Kaique. esperava por essa. Não, cara. Você me surpreendeu. Parabéns. Obrigado. Você pensou nisso pra falar hoje, né? Não, já inspirado. Sei não, hein, cara. Bom. Próxima pergunta? Eu ia falar isso. Então, para ir para os nossos finalmentes, eu queria pedir para um de cada vez que vocês pudessem imaginar que vocês estarão daqui a 10 anos na casa de vocês
e vão lembrar que há 10 anos atrás vocês estiveram aqui no podcast e vão buscar esse vídeo para poder assistir de novo. Que mensagem que vocês falariam pro eu de vocês de daqui a 10 anos? E aí, quem começa? Vai? Quer ir, padre? Tem uma frase de Dom Henrique Soares que eu gosto bastante, um bispo que infelizmente foi cometido pela Covid, que ele diz assim: Senhor, que eu empregue a minha vida por uma causa que vale a pena. É olhar para 10 anos atrás, daqui 10 anos à frente, olhar e falar: eu empreguei a minha vida por uma causa que vale a pena. Eu falaria para mim mesmo isso. Bonito, né? Olha! Vou procurar essa frase. Bom, é justamente, acho que inspirado um pouco naquilo que é a nossa vivência, o nosso carisma, é justamente pensar, né, uma santa que eu tenho muito cara, que é Santa Teresa d'Ávila, né, que só Deus basta. E quando eu penso nisso, justamente muitas vezes nos momentos de dificuldade, isso me vem muito forte, né, porque é Deus que me chamou e é Ele que justamente vai cumprindo tudo aquilo que Ele me chama a viver, né. Então, para mim, essa mensagem é muito cara, né, só Deus basta. Porque daqui 10 anos eu não sei onde estarei, o que estarei fazendo, como estarei vivendo, como estará meu coração, né? Mas é sempre bom lembrar que é só Deus basta, né? Independente daquilo que eu estou vivendo, que Deus ele continua sempre comigo. Que bonito, viu só? Muito bonito. Quer falar uma mensagem pro seu eu de daqui a 10 anos? Acho que não. Tá bom, então. Eu falei no meu episódio? Não falei, né? Não. Não lembro também. Você vai Agora, postar? gente, Você vai soltar? Não. Não. É porque eu estive aí desse lado já, só que eu não soltei esse episódio ainda, eles estão doidos pra ver. Quem sabe um dia. Né? Ano que vem agora. Tá bom. Tá bom? A gente vai para um momento um pouco mais descontraído do nosso podcast agora. E a nossa equipe preparou algumas perguntas para nós. A gente também não sabe. Pra mim? Não, pra mim não. Vai ser sim. Verdade, olha, Pra mim, não. essa parte eu gostei. Por que será? Mas hoje vai ser legal. Porque eles estão em dupla, a gente também tá. Tá. Você tá desfalcado, já vou te falar. A gente teve um episódio recentemente, episódio 25. A gente fez diferente. E aí nós fizemos um quiz com torta na cara. E aí, me pegaram aquele dia. Porque senão não teria levado tortada na cara. Você foi o primeiro a tomar tortada. Lógico que não. E a única que não levou torta na cara foi a minha filhada. A filha dele, a Betina. 8 anos de idade, não levou uma torta, acertou tudo. Aí a Fran fala, ela tá tudo fresquinha na cabeça. Aí ela vira da gente e fala assim... B, mas como que você sabia dela? Eu não sabia, eu chutei. As duas perguntas são engraçadas demais. Então, a nossa equipe preparou... São quantas, Fran? 4? Então tá bom. 4... O que é? 2 para cada. 2 para cada, então tá bom. Eles prepararam 4 perguntas. Tem dica? É aquele quiz, né? Que eu passo a pergunta e vocês, através das dicas, das perguntas, vocês associam quem são os personagens. Ah, então tá bom. São quantas dicas? São quantas dicas esse? São 8. 8 dicas? Beleza. Então tá bom. Então pode escolher um número de 1 a 8. E aí, conforme for fazendo, se acertar com uma dica, já acumula mais pontos. Se acertar com menos dica, aí vai vocês contra a gente, pra ver que dupla que vai ganhar. Então vai. Preparados? Escolhe, Vai. Quem vai começar? Número 5. Vamos lá. Vou pegar aqui. Como vocês são religiosos, eu vou pegar umas mais difíceis. Não. Isso. Cadê o meu sininho? Peraí. Olha que eu vou não lembrar uso. disso na confissão, hein? A penitência vai ser maior. Tá vendo? Viu, Fran? Isso, padre. Vou pensar no outro passo. Então vamos lá. Ele é descrito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Irmã? Segundo o coração de Deus. Você sabe, Kaique?
Próximo. Pra gente, ainda bem que não Sabe, foi pra pai? gente Meu essa. Não? Não sei, Pergunta não. outra dica. Pergunta outra Pode dica. pedir outra. Número. Outra dica, padre. De 1 a De 1 a 8 menos o 5. 3. Ele é famoso por ser o autor de muitos salmos no livro dos Salmos. Davi. É. Nossa, agora vai Conseguimos ficar aí, tenso. É. Com 2 eles acertaram. A gente Duas. precisa acertar com uma, hein? Vai. Pode ir, escolhe um número. 7. Por Deus. O livro que conta sua história leva o seu nome e está incluído entre os menores livros proféticos da Bíblia. E aí, Kaique? Não faço a mínima ideia. Né? Como Todo não? mundo tem nome na Bíblia. Pois é. Ai. Vai, pede outro número. Os menores livros proféticos da Bíblia. Com certeza o padre saberia. Eles sabem, com certeza eles Sabe. sabem já. Não, vamos pedir outra dica. Calma aí, outra dica. É, vai. mais 2. Mais uma, pra Mais empatar. uma, pra empatar. Fala um número. Vai, Kaique. 3. Ele inicialmente fugiu da sua missão dada por Deus e tentou se esconder. Eu tô vendo, acho que é uma dúvida ter o padre. O foco tá aí. E aí, vai chutar? Ou é agora ou perdemos. Eu acho que ele foi pra caverna. Ele foi pra caverna? O padre sei. sabe. Eu Não! acho que se é que eu tô pensando, não. Não? Eu não sei quem que é. Vai, chuta. Nossa, eu não sei quem que eu vou chutar. Mais uma dica. 2. Deus o enviou para pregar em uma cidade pagã e advertir os seus habitantes sobre sua maldade. E aí, Kaique? Eu falei que você estava desfalcado. Vai? Nossa, não faço a mínima ideia. Eu vou chutar o nome da Bíblia. João não é porque tem muita coisa de João. É o menor. Quem que é o menor? Não faço ideia. Deixa eu pensar. Viu? E você viu que essa aí é a mais fácil? É mais Você viu? Jeremias. Não, Elias. não. Vai falando todos os livros aí. Não, deixa o padre falar. Deixa o padre falar. Fala, irmã. Irmã? Jonas? Jonas. Por que não falou que foi engolido pela baleia? É, Tinha essa do dica? outro lado. Nossa senhora, nem pra pedir a dica da baleia. Eu sabia. Eu também sabia que eu quis deixar eles falarem. Vocês são muito educados. É. Né? Entendi. Na gentileza. Próximo É. pra eles. Número. 8. É a primeira santa nascida no Brasil e uma das figuras mais reverenciadas na Igreja Católica Brasileira. Santa brasileira só tem uma, não? Santa Dulce. Santa Dulce. Nossa, Aê! eu não vou nem participar da próxima. Então, gente, foi isso então o podcast de hoje. Obrigado. Não, Kaique, agora é com você. Próxima, Você tem que por acertar. favor. Você tem que acertar agora. Vai. Vai, de 1 a 8. 1. Tô convicto agora. Vai. Vai acertar de primeira. Primeira. Pode mandar. Nasceu em Núrcia, perto de Roma, no ano de 480. Fácil. Eu vou até deixar pra você falar. Eu nem sabia que tinha uma cidade como que chama? Núrcia. Núrcia. Se eu tiver errado. Tá certo? Vocês já sabem? Ah. Não, deixa eu pensar. Vai. É Itália, isso? Perto de Roma, é. Vai, Kaique. É um santo italiano, então. Vamos fazer um filtro só de Será? santo italiano. De Roma? Você acha que... Ah, não, pelo amor de Deus. Tá fácil? Tá fácil? Não, já vamos pedir outro, a gente já tá perdendo mesmo. É o Vai número aqui. 4. Vocês não acertarem. Seu dia é celebrado em 11 de julho. Quando? 11 de julho. 11 de julho? Aí ficou fácil. Pra quem? Não faço ideia. Eu sei que dia é Nossa Senhora Aparecida. Não. Ah, não, 11 de julho. 11 de julho. São Bento. Sim. Aê!
Eu não quis falar pra você falar. Vocês sabiam de primeira? São Bento de Núrcia. Aí, ó. Olha aí. Próxima gravação, você faz essa pergunta de novo pra gente poder responder. Vamos combinar antes. De que lado que você tá? Que lá, viu? Aí, Obrigado. Olha só, viu? Olha, ganharam mesmo, hein? Não tinha como, né? Perdemos de lavada, eu sei que ela fez de propósito. E você viu que ela falou assim, ó, vou pegar as mais difíceis. Pra Essas eram as fáceis. Peguei as mais fáceis pra vocês. Não é possível. Não é possível. Ela quis esfregar a nossa cara que a gente não ia saber mesmo. Então, tem mais um aqui que a gente vai fazer com a irmã, né? Preparada, irmã? Vai ser, a Acho gente que vai sim. fazer o Pop Quiz. É rapidinho, a gente faz uma pergunta, a senhora fala a primeira coisa que vier na mente, tá bom? Ok. Vai, Fá, quer começar? Eu vou começar. Então vai. Um santo de devoção. Santa Teresa d'Ávila. Eu já tinha falado. É verdade. Um filme ou série? Santa Teresa dos Andes. Se não assistiram, assistam, porque é muito bom. Tá vendo? Essa aqui eu quero ver. Um cantor. Juninho Cassimiro. Tá vendo? Uma comida. Macarrão. Agora eu comi. Uma pessoa. Jesus Cristo. Um momento. O da minha consagração. Um hobby. Futebol. Olha! Engenheiro Peraí, ambiental. Não. Pera, calma. Que time você torce? Pro melhor de todos. Não é, tenho certeza. Palmeiras, é claro. Tchau, Kaique. Viu? Não é o seu Corinthians, cara. Não adianta. Não adianta. Um lugar especial pra senhora. Lugar especial? Uhum. A casa da minha família. Olha só. Muito bonito, né? Bonito, hein? É. E, padre, qual é o seu santo de devoção? Santa Teresinha do Menino Jesus é uma delas. Olha só, também gosto de Santa Teresinha. Muito bom. Só. Quer falar seu santo também de devoção? Não. Não? Não vou apertar seu time se é isso que você tá esperando. Gente, É um santo também. Então, vou agradecer aos nossos convidados aqui. Não vou ficar dando bola pra ele nisso daí, não. Quero agradecer muito, padre e irmã, por terem aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Foi uma conversa muito boa, muito gostosa, muito esclarecedora também. A gente aprendeu muita coisa, tenho certeza que o pessoal que tá nos assistindo, nos ouvindo também. Então, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui hoje. Também quero agradecer a vocês pela oportunidade, pelo convite, por esse espaço tão importante, né, para podermos falar sobre vocação. E só deixar uma dica, o verbo do mês de agosto tem um pouco mais daquilo que é o nosso trabalho, da animação vocacional na Diocese, como está estruturado, um artigo bem bacana que leva ao conhecimento um pouco mais daquilo que nós estamos fazendo na Diocese de Jundiaí. Muito obrigado mais uma vez, e contem sempre com as nossas orações, e parabéns por este belo trabalho que vocês estão fazendo. Muito padre. obrigado. Obrigado, viu? Muito obrigada, foi uma alegria, né, também estar aqui com vocês e com todos vocês, né, que nos acompanham também, que realmente tenhamos coragem de dar a nossa resposta para a nossa vocação, né? Isso aí, olha só. Né? Pega o presente dos nossos convidados Eu ia aí, falar por favor. isso. Você não me pedir? Não, tá aí com você, ó. Comigo? Olha, Nós temos uma pequena Presente. lembrancinha para vocês. Isso é do padre. olha, Por favor. Que chique. Muito obrigado. Irmã, por favor. Muito Então, obrigada. uma pequena Olha. lembrancinha da nossa equipe, do nosso podcast para vocês. Chique. Espero que gostem. Vocês possam aproveitar, viu? Obrigado. Obrigada. Obrigado, Padre Carlos, nosso vigário geral. Deus abençoe. Amém, Padre Carlos. Vê todos os episódios, viu? Todos. Ele é fã de carteirinha do Ele é. podcast. Amém. E um dos nossos idealizadores também. Amém. Com certeza. Padre Deus Carlos, abençoe. ele vem, ele já chega, manda mensagem, eu vejo que é ele, ele vai mandar convidar alguém pro podcast. Aí ele,
Kaique, eu tava pensando, vamos chamar tal pessoa pro podcast. Ele é... Então, Bacana. quero aproveitar para agradecer aos nossos apoiadores aqui do nosso podcast. Agradecer a Rô da Pedacinho do Céu, o contato da Rô tá aparecendo aqui na tela. Agradecer a Clamar Conservas, o Gabriel, o contato deles também tá aparecendo aqui. Agradecer a Ju Rezende, onde a Fran trabalha, né, Fran? Agradecer, então, o contato da Ju também tá aparecendo aqui. E agradecer a Cervejaria Gifa. Mas é água, ó. Mas é água. Tá bom, gente? Muito obrigado, Marcelo, toda a equipe do Gifa. Se você não me encontrar aqui no santuário, você já sabe onde me encontrar. Aqui na frente. Aqui na frente. É. Outro dia o Padre Gustavo falou assim na missa: vocês têm que fugir daquilo que pode ser um vício para vocês. Se você bebe muito, fuja da onde você bebe. Eu falei assim, mas padre, eu desço a rampa da igreja, eu dou de frente com o Gifa, como que eu faço? Como é que foge, né? Aí veio a resposta: entra pela outra porta. Simples assim. Sempre desvia. Então, muito obrigado aos nossos apoiadores e também quero pedir que vocês possam compartilhar muito esse episódio, que foi muito especial, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. É muito importante. Você é inscrito no nosso canal? Com certeza. Ah, bom, hein? Vou procurar, vou ver depois, hein? Pode ir lá, filho. ó. Se Eu inscrevam sou o aqui número no nosso... 1. Fui o primeiro a escrever. Então se inscrevam aqui no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações de novos episódios, nos sigam no Instagram, mandem lá quem que vocês querem ver aqui no nosso podcast, também nos acompanhem no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. É isso, né? É isso. É isso. Vou perguntar, tem mais uma pergunta. Quem que vocês acham que deve vir aqui no podcast também? Minha irmã. Ixi, não sei. Quem? Vai colocar alguém na fria aí. ó. Eu falo no particular depois. Beleza. Eu não vou prometer ninguém. Então tá bom. É porque teve a gente Vai a gente já fez essa pergunta e aí a pessoa teve que vir depois, viu? Igual. Já teve. Vai que, Aí né? então é melhor não comprometer ninguém. Então, muito obrigado, viu, equipe? Jura, Rafa, Fran. O que é? A oração? Eu vou pedir pro padre fazer aqui. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. A gente vai pedir pro padre, então, fazer uma oração final, uma bênção final. Pode ser, padre, por favor? Claro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos por este espaço, por essa oportunidade, por esta noite em que pudemos descobrir mais a beleza da vocação. E nós te pedimos, Senhor, nesta noite, dignai-vos abençoar estes vossos filhos que trabalham e fazem esse ambiente de evangelização, que esta mensagem e tudo aquilo que irão fazer através dos meios de comunicação sejam para a honra e glória do vosso nome. Por isso nós te pedimos, por intercessão de Nossa Senhora, dignai-vos abençoar a todos vós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, padre. Deus obrigado, abençoe. Irmã. Amém. Obrigado. Fá, obrigado, viu? que Até o agradeço, próximo Kaique. Santo Cast. Obrigado, aí. viu? Imagina. E a vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Até o próximo Santo Cast. Tchau, gente.